Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Dessa feita, nosso programa será o de número 140, onde trataremos o tema Erasto, os falsos profetas e o critério espírita. Bem, inicialmente gostaria de pedir desculpas, a vocês, uma vez que semana passada estávamos aí já no início da nossa live e alguns problemas técnicos aconteceram, né? Não foi aqui, não foi aqui a internet, mas um problema meio que generalizado aí do programa, tá? Então não foi por conta aqui de falta de luz ou falta de internet, mas o programinha aí que é utilizado para transmissão das lives. Então, sem mais demoras, vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, cujo tema é Erasto, os falsos profetas e o critério espírita. Bem, nosso querido Paulo Neto não se encontra presente por enquanto, ele está terminando um estudo num outro canal, tá? Ele não me passou qual é esse canal, aliás, né? Poderia até dizer, mas assim que ele terminar lá, ele estará conosco. Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Aqueles que já se achegarem, me digam aí se a transmissão está ok. Então vamos lá, vamos então subir aí com os nossos slides para que vocês possam acompanhar melhor, não é mesmo? Bem, então temos ali o crivo da razão e a validação das comunicações espirituais. O manual diagnóstico baseado no método de Erasto e Allan Kardec para identificação da verdade e a neutralização de falsos profetas. Então vamos ver como que isso se processou, se utilizando no método de Allan Kardec e também com a participação do espírito Erasto. Inicialmente, temos a ameaça invisível dos espíritos orgulhosos. Então, é justamente o espírito Erasto que nos faz esse alerta, dizendo que os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Eles formam a falange numerosa no plano espiritual, operando sob disfarce da caridade. Olha que interessante, né? Por isso que nós temos a imagem ali do lobo dentro da ovelha, isto é, o lobo se fazendo passar por ovelha. Né? Então, esses falsos profetas não estão apenas entre nós, como já anunciava o Evangelho de Jesus, mas também habitam o mundo espiritual. Né? Quer dizer, e é bastante numerosa essa falange, esse grupamento de espíritos. E como que eles agem? Semeiam a desunião entre os grupos, né? Fazendo com que eles se isolem. Então, os grupos, por exemplo, que estão sob o império de uma fascinação, esses grupos tendem a se isolar dos outros, porque eles ficam numa posição como que na defensiva, né? Tentando aí, enfim, nas tentativas externas para que eles abram os olhos, eles geralmente não reagem de uma maneira bacana, né? Pelo contrário, eles preferem se isolar, assim não tem que ouvir as críticas ou os conselhos que vêm de fora. E também esses espíritos, né, retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Claro, quanto mais mentiras, quanto mais fantasias eles espalharem, menos rapidamente a humanidade avançará. É este um dos objetivos destes espíritos. E também, por conta disso, impingem sistemas absurdos através de médiums subjugados. Né? Então, são através desses médiums que não estudam,
que não são sérios, que por vezes exploram a mediunidade, que esses espíritos se comunicam. É através deles. Esses médiuns, como são levianos, né, são justamente os escolhidos por esse tipo de espírito, né, em que estão interessados em semear a desunião, retardar o trabalho de emancipação da humanidade e impingir sistemas, teorias, enfim, absurdas através desses mesmos médiuns. E aí Erasto nos deixou a seguinte frase: cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. E realmente, pessoal, para aqueles que estudam de maneira séria o Espiritismo, a doutrina espírita, é tudo muito claro. Chega até a ser grosseiro, mas aqueles que ainda, né, se encontram na retaguarda do estudo, eles se deixam enceguecer por esses médiuns e por esses espíritos, né? E de uma maneira realmente bastante grosseira. E quais são os sinais clínicos da mistificação espiritual? Primeiro ponto, a apropriação da identidade. Disfarçam-se com nomes venerados que os homens só pronunciam com respeito para forçar a aceitação de suas teorias. Isto é, né, esses espíritos se fazem passar por outros justamente para convencerem as suas vítimas de uma maneira mais fácil, mais facilmente. Então, eles se apropriam de nomes como os de Jesus, de Maria, se dizendo arcanjos, esse ou aquele, enfim, personalidades conhecidas na Terra, né, para então convencerem as pessoas acerca das suas luzes. Eles querem se fazer passar por espíritos adiantados sem o serem. Também temos o isolamento de grupos, que até já comentamos no primeiro slide, né? Eles semeiam esses germes da discórdia para que os grupos se isolem e se olhem com prevenção, evitando a verificação cruzada. Claro, né? Então, eles jogam esses grupos fascinados contra outros, forçando para que esses grupos fascinados se isolem e passem a olhar com desconfiança esses outros grupos mais esclarecidos. Por que eles fazem isso? Para evitar essa verificação cruzada, para evitar com que esses grupos ou os membros desses grupos mais sérios possam alertar essas pessoas, aqueles que se encontram pelo menos mais abertos a uma conversa, a um diálogo, a uma troca de ideias e a uma postura um pouco mais crítica. Tá? Então, é justamente isso na prática que nós vemos aí em grupamentos, por exemplo, que passam a estudar quase como que exclusividade determinadas teorias e determinados espíritos, né? Formando aí verdadeiros cismas dentro do movimento espírita. É o caso dos rustenistas, é o caso dos ramatizistas, é o caso dos armondistas, né? Que querem, né, manter aquilo ali, né? E evitam justamente o confronto de ideias. Mas não são só esses, né? Existem outros grupos, enfim, de centros, né, de centros espíritas que, por vezes, acabam sendo mistificados, fascinados por uma ou mais entidades espirituais que atuam dentro do grupo. Tá? Então, existe também esse tipo de ação. Tá? Não é só por influência dessa literatura ou dessas teorias que já se encontram aí no movimento espírita tentando
forçar uma cisânia, um cisma, tá? Existe também os pequenos grupos de dirigentes, de médiuns fascinados por um ou mais espíritos. Temos também as utopias e absurdos, que são sinais clínicos da mistificação espiritual. Essas utopias e esses absurdos indicam medidas impraticáveis, pueris ou contradizem corriqueiras noções científicas. Olá, querido Paulo, boa noite. Boa noite, cara Arthur. Chegando um pouquinho atrasado, estava numa live ainda agora, mas não tinha jeito. Sim, Mas estamos aqui tranquilo. presentes. Maravilha, anunciei mesmo que você estava em outro compromisso e a qualquer momento poderia estar por aqui conosco. Mas maravilha. Bem, estamos aqui, Paulo, falando dos sinais clínicos da mistificação espiritual. Já falamos da apropriação de identidade, das utopias e absurdos, do isolamento de grupos, e agora vamos para a ilusão do segredo. Então, nessa ilusão do segredo, temos aí esses espíritos que insistem em revelar o futuro e o princípio das coisas, insinuando posse dos segredos de Deus. Quer dizer, é mais uma daquelas carteiradas, além da apropriação de identidade, né, que esses espíritos mistificadores dão, né, justamente para tentar induzir aos médium e aos participantes do centro, enfim, que são espíritos muito adiantados. E para isso, então, eles insistem em fazer essas revelações sobre o futuro das coisas, né? E também o princípio das coisas, tentando explicar Deus, tentando explicar o sexo dos anjos, né? Coisas que escapam, inclusive, à nossa compreensão. Mas eles não, eles são os detentores desse conhecimento, né? Você já participou de algum núcleo espírita onde houvesse algum sinal, obviamente você não precisa dizer o nome, né? Nem deve, mas você pôde notar algum desses sinais de tentativa, pelo menos, de mistificação espiritual? Pessoalmente, eu nunca vi, não, o Sim. Arthur, porque, na verdade, assim, eu participei de poucos centros, né? Já fui em muitos por questão de dar palestra, nem acaba conhecendo o trabalho, mas, assim, especificamente, não teria nenhum para indicar. Tem, assim, questionamento quanto a certas práticas dentro de casa espírita, mas nesse nível aí, não. Sim, entendi. Algumas práticas estranhas, mas de resto, conseguindo manter uma certa. Quer ver uma placa estranha interessante? Ah, Homens do lado, mulheres do outro. sim. É. Isso vem do orientalismo, já é uma ação do que eu citei aqui antes, você chegar dessas ideias do ramaticismo, né? Que eles se deixam influenciar muito pela cultura hindu, né? E aí, na cultura hindu, nos templos hindus, é isso, né? Homens de um lado, mulheres de outro. Sem chance. Né? Não adianta nada, né? Porque saindo dali vai tudo se misturar novamente. Até parece, né? Né? Então, Meu. ai, ai. Bem, então vamos lá, seguindo. E aí nós temos o limite do conhecimento no plano espiritual. Então, enquanto os espíritos superiores, né, nós temos essa situação de que os ensinamentos que eles têm, às vezes, para nos passar, ultrapassam a sabedoria humana, nós também temos a questão de que os espíritos superiores não se contradizem. Isso nós estudamos nas obras de Allan Kardec. Né? Nós não vemos lá contradições entre os espíritos superiores, pelo menos, obviamente, os de primeira ordem, isso a gente não vai encontrar. Talvez, né, já houve até um debate, já participei até de um debate sobre isso, onde espíritos que se comunicaram com Kardec até expressaram posicionamentos diferentes sobre alguns temas, né? Mas não era nada assim que a gente possa dizer que estavam dizendo coisas diametralmente opostas, apenas visões diferentes, né? O que é algo muito natural, mas contradição absoluta realmente a gente não vê.
enquanto que os espíritos orgulhosos ou pseudo-sábios ignoram certos temas, como já dissemos, né? O futuro, a origem das coisas, etc. E aí, o que eles fazem? Como eles ignoram e querem se fazer passar por espíritos elevados, eles emitem opiniões pessoais, mas o orgulho faz com que as apresentem como verdades absolutas, né? E são pertinazes em querer fazer com que as suas opiniões pessoais prevaleçam sempre, né? É a tal dar a última palavra, né? Então isso denota o quê? Um orgulho, né? E pseudo-sábia porque eles possuem uma pseudo-sabedoria, uma falsa sabedoria. Eles se acham sábios sem o serem. E também ali na base da escala, né, temos a turba de espíritos inferiores, que não estão acima da humanidade em conhecimento ou moral. Que, aliás, né, esses também se comunicam com grande facilidade, né, Paulo? Quer dizer, nas tais brincadeiras que fazem, né, brincadeira do copo, disso, daquilo, obviamente, se as pessoas não estiverem lá muito sérias naquele propósito, são os primeiros a aparecerem, né? Essa turma de espíritos inferiores, Arthur, somos nós mesmo É, com o mesmo conhecimento, não muda em nada, né? exato. E somos em maior número. É, Pior é isso, né? exatamente, exatamente, né? E aí as pessoas, infelizmente, né, tendem a querer se consultar, né, com essa classe de espíritos e não vai, na maioria das vezes, ter nada mais do que um conselho que qualquer pessoa poderia dar, e às vezes conselhos até bem ruins, né? E por fim, nós temos ali, ó, não aceitamos cegamente o ensino de todos os homens. O mesmo rigor seletivo deve ser aplicado aos espíritos. Então, Kardec até chega a dar um exemplo, né? Que não se vai pegar o primeiro a pessoa que passa na rua e fazer uma pergunta complexa, porque a chance de ele acertar realmente é muito pequena. Então a gente tem que ter um rigor aí e realmente selecionar quem realmente deva ser ouvido e quem não deve, né? Então, nada de aceitar cegamente só porque é um espírito, né? Infelizmente, muitos acham que se tornou espírito, então sabe tudo e pode nos aconselhar sobre tudo também. É um E tem grande que erro. ficar bem Isso que. claro, Arthur, que certos espíritos têm condições, vamos dizer assim, de manifestar por qualquer médium. Pode ser um médium mais consagrado, né? Exato. Haja vista que na Sociedade Espírita de Paris, vários espíritos se manifestaram como se fosse outro, inclusive um lá que teve a audácia de se dizer São Luís. Só para você ter ideia. Né? É, Então, tem que tomar cuidado. O Beto tem que ficar esperto aí para não cair nessa lábia aí desses espíritos. Né? ficar bem esperto. Se for crédulo, se for místico, possivelmente vai cair, né? Porque realmente o misticismo e a credulidade exagerada tornam essas pessoas, né, crentes em qualquer coisa, né? Então, bastou se apresentar como espírito, elas se ajoelham perante, né, essas entidades espirituais. E aí temos o diagnóstico da fascinação mediúnica, né? Inclusive, nós aprendemos com a doutrina espírita que a fascinação ocupa a posição de pior tipo de obsessão, né? Então a gente tem que ficar realmente sempre alerta em relação a isso. Então, o primeiro sintoma seria o da exclusividade. O médium recebe comunicações de apenas um determinado espírito, por mais elevado que este afirme ser. Então, entre afirmar ser e efetivamente ser, vai uma grande distância. Mas aí, o que acontece, né? Por vezes, o orgulho do grupo ou do médium não deixa ele perceber isso daí, né? Porque, por vezes, o médium ele se acha em tão alta conta
que ele se acredita aí apenas intermediário de espíritos iluminados. Então, veio através dele é bom, é superior. Isso aí é um sinal de orgulho e de vaidade, né? Então, por isso que o médium, né, Paulo, tem que procurar se precaver e procurar justamente trabalhar a sua moralidade para que não seja alvo fácil desse tipo de espírito, né? Sim, com certeza. O médium não pensa que ele tem, vamos dizer assim, entre a sua missão de só receber espírito, não. Ele tem dever, Sim. né, acima de tudo, de se instruir, É. né, de conhecer profundamente o espiritismo. Ô, cara, você encontra com as pessoas aí, fala assim, você já leu o livro dos médios? Há uns 10 anos atrás eu li o livro dos médios. Quer dizer, é um livro que você tem que estar lendo todo dia, toda hora, acabou, começa de novo, porque tem tanta coisa que você não veio, e a pessoa leu uma vez só e acha que sabe tudo de espiritismo, cara. Meu Jesus, não pode ser assim. Né? Eu já devo estar na quarta ou quinta vez que eu estou lendo a revista Espírita, Arthur. Eu me surpreendo toda hora, cara. Mas assim, eu não vi isso. Como que eu não vi isso, cara? Que eu tinha que estar tá claro, tá aqui. Por que eu não vi? É isso que acontece, porque no intervalo entre uma leitura e outra passa-se algum tempo, claro, né? E nesse tempo nós aumentamos o nosso conhecimento. Ora, se você aumenta o seu conhecimento, a sua visão amplia. Se a visão amplia, você vai enxergar coisa que você não viu. É óbvio. Exatamente, exatamente. Bem, então vamos lá. Então temos esse primeiro sintoma, né? O segundo sintoma seria o privilégio. O grupo se julga privilegiado por receber revelações exclusivas negadas a outros. Paulo, eu já pude verificar isso dezenas de vezes. E não precisa ir muito longe. Você, através da internet, analisando alguns desses grupos, né, e aquilo que eles transmitem, é exatamente isso, né? Eles se acham aí realmente indivíduos escolhidos, né, para obterem conhecimento de verdades que ninguém mais está preparado. Eles têm uma missão especial na Terra, são os escolhidos, e eu acredito que, pela minha experiência, é o que mais tem assim ocorrido, né? Mensagens que acabam passando para essas pessoas essa ideia, de maneira sutil ou não, né? Uhum. Que são pessoas escolhidas. Aí eles começam a falar, não, você foi a reencarnação de fulano, cicrano, não, esse grupo se encontrou no mundo espiritual e veio para a Terra com uma missão global, assim mesmo. A gente falando, parece até que a gente está aumentando, mas são esses mesmos os termos que eles utilizam. Inclusive, alguns eu denunciei e denuncio lá no canal, né? Uhum. Porque eles acabam, em vez de ficarem ali, não, eles passam isso, né, publicizam isso, e aí a coisa fica realmente perigosa. E aí, junto com isso, vem as completas asneiras, né? Essas chamadas revelações aí, que são coisas, assim, de maluco mesmo, né? De ridicularizar, e isso acaba ridicularizando não só a mediunidade, mas também o próprio espiritismo, porque tudo eles põem na conta do espiritismo, né? E aí o sintoma número 3, o misticismo. E aí nesse misticismo nós temos a sujeição a práticas supersticiosas em conjunto com a exclusividade. Então, junto com essa exclusividade aí, né, que nós falamos no início, onde o médium recebe comunicações de um espírito, esse espírito passa então a mandar e desmandar, e aí começa a inserir uma série de práticas supersticiosas ali no grupo mediúnico e também na casa espírita. Então a gente já ouviu assim coisas absurdas, né? Quem nos contou muito sobre isso foi não sei se você conhece, a Rose Ribas, que falou lá do lado de Mato Grosso, lá, eles colocam um gato na reunião mediúnica, porque segundo
o espírito gato seria capaz de reter as energias negativas do ambiente, umas Meu Deus, coisas assim que isso? muito malucas. A gente não, às vezes não tem ideia das maluquices que andam sendo implantadas nas casas ditas espíritas por aí, né? Cheias de misticismo, práticas completamente supersticiosas, né? E isso é muito negativo, né? Para a divulgação séria do espiritismo. E aí, ali, né, temos a presença simultânea desses fatores, caracterizando indubitavelmente uma obsessão bem caracterizada e controle do médium. Quer dizer, espíritos, esses falsos profetas da erraticidade, esses espíritos burlões, controlando o médium, e aí, obviamente, obsidiando também, não só ao médium, mas a um grupo inteiro. Continuando. Engraçado que eu estou acompanhando aqui, ó, tá dizendo que, por exemplo, na Rai TV tem várias pessoas assistindo, mas aqui para o nosso controle, ó, tá aparecendo como 0, mas aqui na internet está aparecendo que temos umas 2 dezenas aí. Engraçado, né? Mas vamos lá. Bem, agora nós temos aí as 3 posturas diante da comunicação com o invisível. Então, Paulo, nós temos 3 perfis. Temos o perfil do curioso, onde ele se aproxima, né, do centro espírita ou do fenômeno mediúnico apenas por diversão e passatempo, né? Ele quer se distrair com alguma coisa. Ele não se aprofunda, não quer um aprofundamento teórico, ele quer ficar ali naquilo que vai apenas lhe dar diversão e passatempo, então a profundidade dele é superficial, ele não vai além do fenômeno, e o pior, ele observando ali começa a criar sistemas ele próprio, tentando explicar a seu modo os fenômenos, né? Que também é bastante perigoso, e o risco é a perda de tempo sem instrução moral. Quer dizer, o indivíduo fica só naquela superficialidade e não trabalha o mais importante, que é a sua transformação moral. Porque o fenômeno em si, sem justamente esse ensino moral, por vezes vai acabar não passando de diversão e passatempo mesmo, né? Então ele acaba perdendo o seu tempo, fica só naquele rame-rame de frequentar reuniões mediúnicas, né? Ou onde a gente sabe, né, que fora do espiritismo há religiões que focam muito no fenômeno mediúnico e muito pouco, é bom que se convenha, né, na instrução moral, porque simplesmente não há estudo, né? Então, o que realmente acaba se configurando uma grande perda de tempo. Ficar só na questão do fenômeno, se consultando o tempo todo com os espíritos. Eu conheci pessoas que simplesmente não faziam absolutamente nada, não tomavam nenhuma decisão sem ir lá nesses centros, né, em algum desses centros, se consultar com algum desses espíritos. Então é complicado, né? Complicadíssimo. Por outro lado, temos o observador sério, cujo foco é a instrução e o estudo meticuloso. Aí já começamos a nos aproximar do ideal, né? Está procurando compreender, se instruir, estudar, né? Ler e estudar, né? Porque ler só não basta, tem que estudar, tem que meditar, tem que debater, né? Tudo que é estudado. E aí nós vemos que a profundidade é bem maior, nenhum detalhe escapa. As menores coisas são analisadas, né? Quem tem estudo, né, Arthur, ele tem capacidade de discernimento, né? E ao fazer a comparação de mensagens, ele vai ver onde que tem sentido, onde que não tem. Agora, se você não estuda, como é que você vai comparar? Tem jeito, né? Exatamente. Então, quer dizer, e eu tenho visto muito, né?
que as pessoas às vezes elas pulam certas questões importantes, não dão atenção, elas, né, não fazem um estudo mais metódico, e aí fica um conhecimento meio confuso, fica algo meio confuso na cabeça delas, né? Então, isso acontece com qualquer matéria, que se você não estuda a matéria em profundidade, você vai pulando certas coisas, né? A gente vê que isso realmente não vai, no final das contas, fazer com que a pessoa alcance um nível desejável de conhecimento. Então, para o observador sério, nenhum detalhe escapa, as menores coisas são analisadas. E a virtude filtra a realidade com base na lógica, né? E, quer dizer, não uma lógica própria, né? Mas uma lógica baseada naquilo, nas coisas que são razoáveis, que fazem realmente sentido, que são corroboradas pela ciência, são corroboradas pela filosofia, são corroboradas pela razão, né? E não uma razão individual, né? Tem muita gente, né, Paulo, que cria uma razão individual. Não, aquilo só faz sentido para ele. Você pergunta para as outras pessoas, isso faz sentido? Não. Se outro faz sentido? Não. Só faz para ele. Não, ele tem que ter a humildade de ver que às vezes o que ele tem como algo racional não é racional. A gente tem visto muito isso, né, Paulo? Sim. E quando fala de critério de bom senso, né? Sim. A pessoa já acha que é o bom senso dele. É. Tá certo? Não é o bom senso meu, é o bom senso da maioria. É esse que a pessoa tem que entender, né? Exatamente. E aí nós vamos também agora ver um outro perfil de algo que a gente não pode seguir, que é o ultra crente. O ultra crente. Esse crente aí, obviamente, tem nada a ver com os evangélicos, nada disso. Crente nada mais é, né? Para quem não sabe, alguém que acredita. Então, é o que acredita em tudo. Sim. Né? Então, o foco dele, como está dizendo ali, é a fé cega e a credulidade excessiva. E são pessoas que simplesmente acreditam em tudo. Você disser que pau é pedra e pedra é pau, ela vai acreditar que pau é pedra e pedra é pau. Só porque foi alguém que falou, porque. Enfim, geralmente é assim, né? Eles seguem um critério de autoridade. Ah, mas foi o médium X que falou. Ah, foi a médium Y que falou. Quer dizer, ele não segue esses outros, os critérios corretos, como do observador sério, né? São seguidores de pessoas, seguidores de médiums, seguidores de gurus, seguidores de espíritos. Não, o espírito X falou, pronto, eu vou rasgar aqui as obras de Kardec inteiras, porque um espírito falou algo contrário a todo o resto. Não é assim, né? Então, eles são vítimas dessa fé cega, dessa credulidade excessiva. Sim, Paulo. Só dar um exemplo, se você permite. Claro. Desses dois casos que você está colocando. É a questão da possessão. Sim. Né? Então, quem estuda e pesquisa sabe que Kardec mudou de ideia da questão da possessão. O livro dos Espíritos, livro dos Médios, disse que não tinha. Na revista Espírita, ele verificou fatos e chegou à conclusão que tinha sim, e mudou essa posição no livro A Gênese, né? Sim. Então, nós temos depoimento de Divaldo Franco, por exemplo, né, que nem discute que era um grande conhecedor de doutrina espírita, afirmando que não há possessão. Sim. E tem um espírito Camila, através de Zé Raul Teixeira, que também afirma que não há possessão física. Quer dizer, dá para confiar? Então, é esse que é o problema nosso. Então, tem que pesquisar, tem que ampliar, tem que pegar outros autores. Tem pessoas que só concentram a leitura nas obras de Kardec, como se nada mais existisse. Ô, meu amigo, sinto muito, mas você não pode relegar Leon Denis, por exemplo, você não pode relegar Gustavo Gelei, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, então não tem como. Então fica concentrado, fica limitado no conhecimento. Paulo, eu estou notando aqui que o pessoal está enchendo de mensagens e não está aparecendo para gente. Ué, que é isso? Olha lá, ó. Tá dando aqui 0, né? Você tá vendo?
0 pessoas na E live. de 0 mensagens, enquanto ó, o chat está cheio aqui, ó. Vão até cumprimentar, aproveitar para cumprimentar o pessoal e dizer que a gente não está podendo mostrar porque está dando esse problema, né? Temos aqui conosco, Paulo, só para a gente, né, dar um retorno, a querida Sheila Siqueira, Cláudio Pecorari, Lilian Marques, Fernanda Linhares. O Cláudio Pecorari, gostei da imagem. Bem, é isso ele falou logo no início, né? Vladimir Cabral, falando lá de Belo Horizonte. Deixa eu ver quem mais aqui, rapidamente. O Famelo Antum, falando lá de Minas Gerais também. Vladimir Cabral, inclusive, dizendo: aqui em BH, uma grande casa espírita, década passada, chegou a ficar acéfala por causa da mistificação dos dirigentes. Foi uma grande briga e todos foram afastados. Olha aí, viu? Realmente acontece mais frequentemente do que a gente acredita. O Cláudio Pecorari dizendo: já vi até local que acendem velas e incenso. Ai, Fernando Linhares, interessante que de tempos em tempos aparecem meia dúzia para criar discórdia. Parece que realmente vão induzidos, né? Vão sendo conduzidos e induzidos para esses grupos para causar confusão. Sheila Siqueira dizendo: a principal característica dos pseudo-sábios é querer enganar as pessoas. Famela Antum, quem classifica os espíritos? Ora, a própria doutrina espírita, né? Basta a gente estudar a questão 100, né, do Livro dos Espíritos, que está lá, a escala espírita. E aí, com base na escala espírita e nos estudos que nós encontramos no Livro dos Médiuns, a gente tem como classificar os espíritos, sim, né? Leonardo de Paula, nosso querido lá, né, de Minas Gerais, onde nós estivemos, né? Uma prática comum é um grupo apaixonar-se por um autor espiritual e só busca falar dentro da ideia desse autor. Então o grupo se fecha e somente pessoas do grupo fazem palestra na casa. Bem isso mesmo. E a Fernanda Linhares, esses mesmos que criam confusão acabam saindo por verem que não foram bem aceitos. E aí o Vladimir Klavalna diz: em outra casa espírita importante, uma expositora responsável pelo estudo das obras de André Luiz tinha claros comportamentos de obsessão por fascinação. Achava que era dirigida direto por ele. ai, Meu Deus. O Famelo Anton aqui ainda insistindo: quem determina essa classe de espíritos foram os próprios espíritos superiores a Allan Kardec. Chile Siqueira, é muito importante que espíritos ignorantes não sejam confundidos com espíritos pseudo-sábios, porque o espírito pseudo-sábio tem intenção, exato, de enganar com a intenção malévola, exatamente. E a Fernanda Linhares respondendo, né, que a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec, de forma didática, trouxe a classificação dos espíritos, orientação dos espíritos superiores, respondendo ao Famelo Antum. Aquilo que nós tínhamos até adiantado, estamos vendo aí que o pessoal está também dizendo a mesma coisa. É isso, tem muitas mensagens, né? Mas aí não sei por que cargas d'água essas mensagens não estão aparecendo aqui para mim, né? Eu entrei aqui no YouTube, realmente está aparecendo as mensagens no chat. Para nós que estamos transmitindo ao vivo, nada, zero. Nada, zero. Nem a presença de vocês. Está registrando. Tudo internauta fantasma. Exatamente. Bem, então, continuando aqui, né, sobre essa questão do risco, agora, né, vamos falar aqui do risco, e da profundidade, né? A profundidade é aquela que nós comentamos, a aceitação total das mensagens sem filtro, quer dizer, e quando alguém vem falar que precisa de um filtro, elas acham que a gente está perseguindo, que é intolerante, que é anticaridoso, que é, enfim, né, uma série de adjetivações negativas, enquanto que mal sabem que o espiritismo em si nos estimula esse tipo de postura. E o risco que tem os ultracrentes? Eles emprestam aos espíritos conhecimentos e presciência que eles não possuem. Quer dizer, né, que esses espíritos não possuem. Quer dizer, eles dão a esses espíritos, por vezes bastante atrasados,
né, uma categorização ao qual eles não são merecedores, né? Quer dizer, não são espíritos que se deva aí ter qualquer credibilidade, não se deva dar qualquer credibilidade, né? Apenas, obviamente, conversar com eles, dialogar com eles, mas não levá-los aí à custa de espíritos elevados. E aí nós temos o crivo da razão e as noções científicas. Então nós temos as novas opiniões e sistemas, temos também nesse caldeirão aí o cadinho da razão e da lógica, que é importante para a gente fazer esse filtro, né? Então essas novas opiniões e sistemas devem cair nesse filtro. O filtro é o do cadinho da razão e da lógica. Os resíduos rejeitados ali do lado direito, né? Quais são o que deva ser rejeitado nessas novas opiniões e sistemas que aparecem por aí a todo momento? Medidas ridículas, ideias pueris, negação de verdades científicas comprovadas. Né? Então, tem muita gente aí aproveitando as monetizações da internet para trazerem coisas completamente estapafúrdias em termos científicos. O mais conhecido aí tem sido a questão da ideia da Terra plana, mas não para por aí, né? No meio espiritualista tem muita coisa, né, sendo dita sem qualquer tipo de verificação, né? Então isso tudo dentro do critério espírita deva ser completamente rejeitado. Medidas ridículas, ideias pueris e negação de verdades científicas já comprovadas, né? E aí, depois desse filtro, nós temos uma autêntica instrução moral e filosófica. Aí sim é uma verdadeira instrução. Não pode ser, a mentira não pode ser instrutiva. Só é instrutivo aquilo que é verdadeiro. E aí os espíritos dizem ali, um espírito que formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas só pode ser ignorante e mentiroso. Então a gente não pode ter medo nem receio, sim, de julgar os espíritos. Espíritos não são deuses. Tem muita gente que se arrepia todo quando uma mensagem de um espírito é analisada, né? Elas não admitem isso. Então isso é uma característica, inclusive, do ultracrente, como a gente viu há pouco. E aí, aquela nossa conhecida frase, né, do Espírito Erasto, vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira. Então, o que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente, disse ele. A dúvida racional é a proteção do observador sério. Então, aquele que não duvida nunca, aquele que não questiona nunca, está em erro, porque nem a filosofia e nem a ciência progrediram e nem irão progredir, né? Nem progrediriam se não fosse isso, né? Se as coisas não fossem testadas, não fossem analisadas, não fossem questionadas. Então, como o Espiritismo se propõe uma ciência também, ciência do espírito, né? Que estuda os espíritos, isso também vale para o Espiritismo e vale também para a nossa análise das coisas que provém do mundo espiritual, né? Então, o que a razão e o bom senso reprovam, nós devemos rejeitar ousadamente. Então, Kardec não põe medo nisso, mas o movimento espírita, muito entre aspas, que anda por aí, não tem seguido em sua totalidade esse critério, né, Paulo? Não, complicado, muito complicado. Virou, infelizmente, uma igreja, né? Muitos aí entendem o centro espírita como uma igreja onde os espíritos são santos, são inquestionáveis, o médium
ou o divulgador espírita famoso é uma espécie de papa, a FEB é o Vaticano, enfim, só vão substituindo. Né? Na verdade, eles continuam com a mentalidade da religião antiga e estão apenas fisicamente no centro espírita. A mentalidade é de lá. Eles não conseguem romper com o sistema religioso. O sistema religioso não questiona, aceita tudo passivamente. Né? Diz amém a tudo, como o pessoal diz. Né? E o pessoal continua aqui comentando. Né, o Famelo Antum, que eu estou dizendo, estou aprendendo agora, por isso faço perguntas assim. Também faço em outros canais que me inscrevi. Maravilha. Isso aí. E o pessoal aí. A Sheila também dizendo, porque vai encontrar pessoas que, pelo fato de não estudarem com profundidade o espiritismo, podem te dar respostas equivocadas, amigo. Né? Ela também fala, se referindo a ele. Bem, vamos lá. Temos aí bastante, temos um tempinho, né? Beleza. A melhor garantia da verdade, segundo a doutrina espírita, é o critério da concordância universal, onde nós aprendemos que a verdade não é um privilégio. E quando uma verdade real deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada não só a uma pessoa, a um grupo ou grupelho, né? Ela é comunicada instantaneamente a diversos grupos sérios simultaneamente e nunca de forma exclusiva a um só indivíduo ou a um só grupo. Né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente viu há pouco, né? Desses grupos aí que se acham aí escolhidos pela espiritualidade, né? Que é o termo preferido aí do pessoal hoje em dia, né? Para poderem revelar coisas que ninguém sabia antes, enfim, né? Só eles têm esse conhecimento. Possivelmente esse grupo aí está sendo fascinado. E temos o critério, obviamente, da universalidade do ensino. É o que fornece a base estrutural para a doutrina. Um sistema errôneo pode reunir seguidores fascinados, mas sua existência será efêmera por falta de validação cruzada e independente. É o que nós temos percebido. Por vezes, esses grupos cismáticos, eles inicialmente são muito pujantes, eles conseguem agregar um número considerável de pessoas, mas passado um tempo, esse castelo de areia realmente acaba colapsando, né? Porque lhes falta uma base, né? E ali tudo é muito movido por um orgulho, por uma vaidade, e às vezes o próprio grupo se destrói, né? Em função disso daí, né? Então, não vai muito à frente, mas acaba deixando seus filhotes, né? Acabam deixando aí essas fantasias ficam passando de pessoa para pessoa, né? E por vezes até algumas dessas ideias acabam voltando, sendo novamente abraçadas por outros grupos que se formam, mas aí esses grupos também acabam se desfazendo passado algum tempo. Então é isso que realmente a gente observa na prática, né? Então, critério da concordância e da universalidade do ensino. E temos o algoritmo da validação espírita. Então, nós temos ali 5 critérios, né? O da multiplicidade, o da diversidade, do isolamento físico, isolamento pessoal e a sanção racional. Então, o da multiplicidade, isto é, ensinado por diferentes espíritos independentes. Então, isso tem muito a ver com o critério da concordância. Uhum. Né? Não se basear apenas sobre a cabeça de um só, ou de alguns, né? Poucos. O da diversidade, recebido por médiuns diversos, de preferência desconhecidos uns dos outros. Né? O que também é um fator importante. Né? Quer dizer, se aquilo só está vindo através de um grupo ideologicamente alinhado,
e não vem de outros, opa, então nós temos aqui um grupo ideologicamente isolado que se acha detentor da verdade, enquanto está todo mundo discorda deles, né? Eles não conseguem enxergar validade no que está sendo ali transmitido. O isolamento físico, recebido em lugares vários e distantes, quer dizer, dentro da pouca validação que possa haver, não há essa questão do isolamento físico não é algo interessante, né? Se uma verdade ela deva estar presente em lugares vários e distantes, né? Kardec, por exemplo, trocava missivas, né, as cartas, com pessoas de vários cantos do mundo. O isolamento pessoal não deve haver, né? Médios e grupos desconhecidos uns dos outros. Quer dizer, o isolamento pessoal não é interessante, mas no sentido de validar uma ideia, é importante que essa ideia esteja presente em médios e grupos desconhecidos uns dos outros. E aí nós temos a sanção racional, né? Onde há a confirmação pela razão e a adesão da maioria. Só que tem que ser uma maioria esclarecida, não é uma maioria numérica, é uma maioria dentro daqueles que se acham mais esclarecidos. Se a gente fazer uma pergunta de física avançada, você não vai pegar 10 pessoas leigas em física, você vai pegar 10 especialistas, né? Então, essa questão da maioria a gente tem que ver com bastante cuidado. E aí, o resultado, somatório disso tudo, nós temos o princípio expressivo da verdade. Quer dizer, verdade absoluta a gente sabe que nunca vai ter, né? Porque não somos Deus, mas pelo menos estaremos bem mais próximos da verdade se esses critérios forem seguidos e respeitados. E qual é a proposta aí para que isso tudo seja evitado, né? Então, nós temos ali a rede de segurança contra a mistificação sistêmica. Como evitar isso? Primeiro, um controle severo institucional. A verificação rigorosa, cruzada, realizada por outros grupos independentes. Então, Paulo, eu acho que o que eles quiseram dizer aí é que é importante, né, que os grupos, as casas espíritas, os grupos espíritas, tenham contato uns com os outros, né, e não fiquem isolados, né? Pois é, meu amigo, mas veja bem, no movimento espírita hoje, que nós não temos pesquisa, nós não fazemos reuniões para os espíritos possam manifestar isso aí, como é que nós vamos chegar nesse? Não se faz. Se vier, vamos supor, vocês vão questionar, tá? Quem vai questionar? Eu, você, a FEB, sei lá, a União Espírita Mineira. É outro problema que nós vamos arrumar. Então, tá muito difícil o progresso do espiritismo em relação disso. Entendeu? Do movimento espírita. Aí fica complicado, como um todo, né? Se as federativas realmente organizassem eventos, né, menos midiáticos, mais voltados para o estudo, né, verdadeiro, e não essas palestras de autoajuda aí, eu acho que a gente poderia estar mais próximo disso que é sugerido, né? Sim, mas essa que foi a proposta de Kardec. Exatamente. Os congressos para questionar, para ampliar, discutir conhecimento, e não para ficar promovendo médios ou expositores, sei lá o que for. Sempre a meia dúzia, né? Meia dúzia de 6 que vai, né? É verdade. É difícil. Viraram os arcebispos, né? Da história toda, né? Enfim, tá bem complicado. Até não discuto que tem muitos palestrantes muito bons na oratória, por exemplo, tá? Mas o movimento espírita como um todo, nós não estamos precisando de evangelho, porque o evangelho já faz nas casas espíritas do dia a dia. Os congressos nós estamos precisando de estudo, de questionamento, de propostas novas, de discussões sérias entre indivíduos, não de vamos levar lá fulano para falar.
O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não dá, cara. Sinto muito. O objetivo é outro. Tinha que ser outro. Porque isso nós já fazemos nas casas espíritas. O grande público. Né? Exato. Inclusive a proposta lá do Leonardo, né, lá em Visconde do Rio Branco, é justamente essa, né? Embora a gente tenham sido 3 convidados, mas a gente foi lá tratar de assuntos pouco tratados, né? Digamos assim. Polêmicos até o espírito de cabelo. É bem isso aí. Proposta interessante. E número 2, conhecimento adquirido. Estudo aprofundado prévio que impede a aceitação de novidades absurdas. Quer dizer, o que a gente verifica, né? Que quanto mais estudo se tem, menos se está propenso a aceitar essas novidades absurdas, né? E o que a gente vê é que essas novidades aí, elas são tidas por alguns como progressos, né? E por vezes podem até se constituir, né? O esclarecimento de uma questão, a gente não está negando que isso possa existir. O problema é que o pessoal não tem filtro. Qualquer novidade dos novidadeiros são aceitas. Isso é o que não pode acontecer, né? A doutrina é progressiva, ok, a gente entende, mas também não é qualquer coisa que a gente tem que aceitar de imediato, sem esse debate, sem esse aprofundamento. A autoridade moral, a integridade dos dirigentes que bloqueiam influências malfazejas. Quer dizer, deva ter uma integridade moral importante por parte dos dirigentes para que ajude a bloquear essas influências malfazejas. Então, um pulso firme, sem ser ditatorial, né, aurido na autoridade moral. Alguém que não está interessado apenas em se eleger para a próxima eleição para presidente do centro, mas alguém que queira, que realmente ame o espiritismo, ame a verdade, né, e zele por ela, né? E o quarto fator, cunho da autenticidade, a lógica implacável trazida pelos espíritos mais sérios da rede. Né? Então, ali no meio, o médium fascinado, o grupo enganado. Quer dizer, se procurassem minimamente seguir esses princípios aqui, poderiam, né, muito bem estar em uma outra situação. Então, essa malha metodológica desmascara rapidamente ditados mentirosos procedentes de turba de espíritos mistificadores. E a vitalidade do conhecimento espiritual. De um lado, nós temos os sistemas errôneos, que podem até, como já dissemos, reunir alguns adeptos temporários fascinados por novidades absolutas. O que a gente vê, Paulo, é que tem gente que simplesmente despreza o estudo sério e fica só à cata das novidades. Ai, quem foi quem na outra encarnação? Ai, onde é que fulano está? Onde que Hitler reencarnou? Que Chico Xavier... Emmanuel está reencarnado em São Paulo, não está? Emmanuel reencarnou, se não reencarnou. Virou uma revista Caras, né, do espiritismo, isso daí. É muito triste, né? Então, esses sistemas errôneos podem até reunir alguns adeptos temporários, que depois vão se cansar e vão procurar novidade em outros campos, fascinados por novidades absolutas. Porém, sua existência será sempre efêmera, por faltar a condição básica de vitalidade e validação cruzada. Quer dizer, por que tem que ter a validação cruzada? Porque se não houver, é que o grupo está isolado. Eles se retroalimentam ali das fantasias, das mentiras, das enganações, das falsas teorias, das fantasias, etc. Agora, por outro lado, nós temos a doutrina fundamentada, né, simbolizada ali pela árvore, né, cujas raízes estão bem presas ao solo. Só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina. O crivo da razão e a força da concordância universal garantem a perpetuidade da mensagem real e da instrução moral. Então, nós temos aliados a instrução moral com
o uso da razão que vem através do desenvolvimento da inteligência. É por isso que nós aprendemos nos livros espíritos que a inteligência faculta o progresso moral. Claro, à medida em que você vai se esclarecendo intelectualmente, se obviamente se houver o desejo da melhora, da transformação moral, é uma grande alavanca para que essa transformação moral aconteça. Que até para distinguir o que é bom e o que é mal, você precisa do uso da inteligência. Inteligência não só intelectualidade, né? A gente vê muita gente com muita informação, mas com pouca formação. Quer dizer, as ideias não estão muito bem fundamentadas. Sabe, conhece muitas coisas aqui e ali, mas é algo que não resiste muito a... não tem solidez maior. E ali embaixo, a observação metódica é um único antídoto contra o misticismo cego. Tá? Tudo observar, tudo analisar com calma, com tranquilidade, para não se deixar levar aí pelo misticismo. O misticismo é uma porta escancarada, né? Enquanto que o conhecimento real é uma porta estreita, né? Fazendo aí uma adaptação do ensino de Jesus, né? Quer dizer, poucos, na verdade, passam por ali porque, por vezes, falta seriedade. Bem, então, estão encerrados aí os nossos slides. Vamos agora, vou retirar aqui, né? Vamos então aos comentários do Paulo. Vou também ler as mensagens do pessoal aí. Então, deixa eu retirar aqui, ó. Prontinho. Bem, vamos ver, né? Primeiro o que o pessoal está dizendo, aí a gente vai passar a palavra ao Paulo para as considerações finais dele, né? Deixa eu ver aqui. Bem, já achei aqui onde a gente parou, ó. A Lilian Marques perguntando: o critério da universalidade do ensino pode ser atualizada? Não, pode ser utilizada atualmente em um mundo totalmente interconectado? O que você acha, Paulo? Não entendi a pergunta, eu quero achar ela aqui. Lilian Marques, o critério da universalidade do ensino, né, que a gente falou aqui, Sim. pode ser utilizado atualmente em um mundo totalmente interconectado? Realmente é um problema sério, porque na época de Kardec, a comunicação entre as cidades era impossível, né? Uma carta você mandava e levava quase um mês para chegar em outro lugar. Hoje nós falamos de internet o mundo inteiro. Então esse tem de várias partes, peca um pouco, tá? Mas de qualquer forma, ainda dá para fazer alguma coisa, porque a partir do momento que você pega as informações e compara umas com as outras, você chega a alguma conclusão. E nisso, Arthur, eu valorizo muito o trabalho de Ernesto Bozano, que ele fez em todas as obras dele, ele fez praticamente isso, comparar informações, depoimentos, narrações, ele comparava e tirava a conclusão, exatamente como é o método de Kardec. Então, nós temos que pegar as informações, trazê-las e analisá-las para ver o que tem de comum entre elas, né? Por exemplo, uma coisa mais recente, eu não sei te informar a partir de quando que começou a acontecer as pesquisas da EQM, né? Praticamente o Dr. Raymond Moody, né? Ou Moody, eu não sei como é que pronuncia. E ele começou a pesquisar e mais pesquisadores entraram na parada como Isoto e eles estabeleceram até coisas que aconteciam como frequência nas EQMs. Eles estabeleceram esse tipo de padrão. Por exemplo, então para ser uma EQM tem que ter essas 4 ocorrências, ou 5 ocorrências, ou 10 ocorrências. Deu para entender? Então estabeleceu um critério. Então isso foi mais fácil para saber se o cara tinha passado por uma EQM ou não. Então é um sistema de análise que nós temos que trabalhar, mas em cima das comunicações convergindo para locais ou sendo distribuído em vários locais, cada um dando a sua análise, né? Sem aquela preocupação de querer impor sua opinião, que é um grande problema do movimento espírita, que eu acho isso. O cara acha que todos os espíritas têm que entender do espiritismo da forma que ele entende, e de repente a forma que ele entende está totalmente equivocada, e nós temos que estar dispostos a ouvir o outro, né?
E se você não ouvir o outro, como é que você quer impor a sua ideia? Se você não quer ouvir, você vai pôr e quer impor a sua, mas tem que ouvir, mesmo que o outro é errado, e você chega à conclusão que já aconteceu até muitas vezes comigo, que não, mas desse ponto você está errado, Paulo. Então, uai, se está errado, vamos mudar de caminho, né? De foco e pronto, qual é o problema? Né? É isso que o movimento precisa de abraçar, cara, com carinho, senão não tem jeito, não. É Não vai. verdade, verdade. É, deixa eu ver aqui algum outro comentário. Leonardo me dando o retorno aí. O nosso encontro foi top demais. Entregou tudo que imaginei. Obrigado, meus amigos. Pô, a gente que agradece, né, Paulo? Com certeza. Forte abraço aí, Léo. A Rose Fagião, acho que é assim. Infelizmente, se tem em casa espírita uma pessoa dominante, porque o grupo que não estuda profundamente a doutrina acaba seguindo essa pessoa. Alguns casos realmente é assim que acontece, né? Vou ver aqui. A Gemagela Alves, onde Kardec encontrou tanto conhecimento para escrever os dogmas da doutrina numa época que não tinha tecnologia. Espírito de segunda ordem, né? Um verdadeiro missionário, um homem de extensa cultura, enfim. Atributos morais também, né? Eu acho que é basicamente isso. Paulo, então, alguma consideração aí antes da gente encerrar? Essa coisa que a Rose falou de, infelizmente, tem casa espírita de uma pessoa dominante. Tem um problema, eu acho que é um dos problemas sérios na maioria das casas é a questão da administração da casa. A maioria das casas tem o presidente como aquele mandão, entendeu? Ele faz tudo, resolve tudo e fim de papo. Quando Kardec, lá na proposta do projeto 1868, se me falha a memória, né, ele prevê a criação de uma comissão para dirigir um centro. Vamos supor, 7 membros seriam escolhidos para administrar o centro. E entre esses 7, um deles seria o presidente. Mas é um voto, não é um presidente mandão. Você já viu isso nas casas espíritas? Nunca. Por isso que aparece aquele cara que manda em tudo. Mandando em tudo, de repente é que cai na presidência e ninguém tira o cara mais. Tá certo? A cadeira, o centro passa a ser dele, aquela cadeira é dele e fim do papo. Nós estamos precisando de acabar com isso também. Não é fácil também, não. De avisando de uma vez. Isso não é fácil de acabar, não. É verdade. Tem que ter também, esse pessoal tem que fazer uns cursinhos de gestão também, né? Porque nem nas empresas mais nós temos essa figura do chefe centralizador. O pessoal tem que avançar também nisso, né? Também não adianta ter conhecimento espírita se a pessoa não avança nessa parte, né? De gestão, de administração da casa espírita. Enfim, está aberto a fazer uma gestão descentralizada, né? Não só baseada no que ele acha ou que deixa de achar. Bem, então é isso. Agradecemos então aí a presença de todos vocês e possivelmente a não ser nessa próxima quarta-feira, na outra, estaremos aqui de volta na Rede Amigo Espírita, né? A RAI TV, para mais um Polêmica Espírita. Eu desejo a vocês aí, nós desejamos, eu e o Paulo, uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.